Segundo bloco, fechamos o primeiro bloco abordando o crime de assédio sexual. Artigo 216, a linha A do nosso Código Penal. Tá? Abordamos a questão da configuração do crime em si, da pena base e da possibilidade de aumento de pena em a vítima sendo menor de 18 anos. Tá? Vamos para a abordagem do crime de estupro de vulnerável. Tá? Falando tecnicamente, o artigo 217 caput do Código Penal foi revogado, mas foi sim atualizado na questão do mesmo crime de estupro de vulnerável, mas com a redação baseada no artigo 217, a linha A. Tá? Importante essa observação. Bom, falando então do artigo 217, a linha A, que traz a referência ao crime de estupro de vulnerável. Qual é a redação do artigo 217, a linha A? Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Lembram que eu falei anteriormente que nós tínhamos uma abordagem onde o crime seria até a pena aumentada, se fosse menor de 18, maior de 14. Ainda comentei. Menor de 14 existe relação com o Estatuto da Criança e Adolescente e na parte criminal também com as leis penais. Então aqui vai haver uma relação de interpretação onde se efetiva a base em cima do artigo 217, a linha A. Então o que diz o artigo? Novamente referendando. Ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena base, reclusão de 8 a 15 anos. Vejam que a pena aqui é bem pesada e justo que seja, né? Pelo fato da gravidade do crime em si, tem que ser grave. Então, quando houver conjunção carnal com pessoas menores de 14 anos, estaremos diante do crime de estupro de vulnerável, explicitado na redação do artigo 217, a linha A, no seu caput, a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Tá? Mas o artigo 217, na sua linha, a linha A, do estupro de vulnerável, traz interpretações a serem feitas em parágrafos. Tá? Tem o parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º também. Tá? Bom, o parágrafo 1º diz o seguinte: incorre na mesma pena, ou seja, na pena de reclusão de 8 a 15 anos, quem pratica ações descritas no caput, que nós já falamos, além de que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Ou seja, vai incorrer na mesma pena quem pratica o estupro de vulnerável, tá? Alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento. Vai incorrer na mesma pena. Tá? O parágrafo 2º foi vetado. O parágrafo 3º diz o seguinte: se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, sendo o estupro de vulnerável resultar uma lesão de natureza grave, a pena de reclusão passará da base de 8 a 15 para 10 a 20 anos. Tá? E no parágrafo 4º do artigo 217, a linha A, vai trazer o aumento da pena se do estupro de vulnerável resultar a morte. Passará da base de 8 a 15 anos para base de reclusão de 12 a 30 anos de pena a ser cumprida. Nesse crime de estupro de vulnerável, quero fazer comentários breves sobre o sujeito ativo, passivo, consumação e tentativa. Tá? Porque efetivamente existe observações que têm que ser feitas nesse crime de estupro de vulnerável. Eu ainda estou um pouco sem oxigênio, pessoal, em função do Covid, tá? Então estou tendo dificuldade para falar, dificuldade para respirar. Tá? Pessoal, sujeito ativo do crime de estupro de vulnerável pode ser qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, inclusive aquela situação que eu citei, pessoa que não tem 100% da sua capacidade interpretativa efetivada. Sujeito passivo, obrigatoriamente tem que ser o menor de 14 anos, o enfermo ou o deficiente mental. Tá? Por que o enfermo deficiente mental? Porque o enfermo, ele não está na sua condição ele é vulnerável, ele não está na condição de se defender. E o deficiente mental não tem a noção do que está acontecendo. Tá? Então ele passa a ser um sujeito vulnerável. Tá bom? E a consumação e a tentativa. A consumação e a tentativa desse crime do estupro vulnerável. Tá? O crime efetivamente vai se consumar
quando há o constrangimento da conjunção carnal, tá? Com a introdução completa ou incompleta do pênis no agente na vítima. Tá? Na modalidade de constranger o ato libidinoso, consome-se com a prática do ato libidinoso efetivo. Tá? E a tentativa, apesar de muitos acharem que não é possível, é possível. A tentativa do crime, ela é doutrinariamente admitida. Por quê? Porque ele está tentando cometer o crime de estupro vulnerável e ele é impedido por ação de um terceiro ou por qualquer ato que não seja a sua vontade, ou seja, ato que por ele o crime seria efetivado, mas não ocorreu porque ele não conseguiu, por motivo A, B ou C. Então se configura a tentativa do crime de estupro vulnerável baseado na referência do artigo 217, a linha A do Código Penal. Tá bom? Bom, pessoal, vamos seguir, antes de abordar algumas questões, para o artigo 218. Tá? O artigo 218 traz referência ao crime de corrupção de menores, um crime também, infelizmente, muito cometido no Brasil. Tá? Eu diria até que no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente. Isso está referendado no artigo 218 do Código Penal. E a redação traz o seguinte: induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a laxívia de outrem. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer o desejo, a necessidade sexual de outro. A pena base para o crime de corrupção de menores é de reclusão de 2 a 5 anos. Esse mesmo artigo 218 teve seu parágrafo único vetado. Então veja bem, tá? O fato de induzir alguém, tá? a pessoa que induz aquela criança, tá? Vai lá naquele cidadão que é um pedófilo, aquela coisa toda, enfim, a satisfazer o desejo sexual daquela pessoa, configura crime de corrupção de menor, no artigo 218, pena de reclusão de 2 a 5 anos. Tá? Importante essa observação. Pessoal, eu tenho aqui para a gente abordar sobre os temas abordados até aqui, duas questões concursais. Tá? Eu separei pelos temas específicos. A primeira questão concursal é uma questão bem densa, grande, pesada de interpretar, mas temos que fazer. Tá? Vamos fazê-la nesse bloco. Se der, a gente faz a outra nesse bloco, senão no próximo bloco. Bom, a primeira questão traz o assunto, o tema é do estupro de vulnerável e crimes contra a dignidade sexual em si, que é o que nós abordamos até agora. A questão ela traz uma narrativa bem extensa de vários, 5, 6 parágrafos, e depois para a interpretação. Vamos lá. Qual é a chamada da questão? Laura e Tiago são casados há 6 anos. Estamos falando de um casal que efetivamente tem um casamento efetivado há 6 anos. Mas estão separados de fato há 3 meses. Ou seja, estão casados há 6 anos, mas por 3 meses de fato se separaram. Tá? Mas embora mantenham contato por conta de um filho ainda criança que possuem em comum. Mas mantenham um contato saudável, um contato amigável, por conta de um filho. Tem um filho em comum, então tem aquela questão da relação dos filhos, visitar o pai, a mãe, etc, etc. Tá? Em um determinado dia, certo dia, aproveitando-se da sua franca entrada na residência em que Laura morava com a criança, Tiago conseguiu subtrair a chave de um dos portões da casa. Ou seja, como ele ia buscar o filho, a mãe tinha confiança, ele tinha acesso à casa, o Tiago aproveitou-se disso e pegou uma chave da casa onde a Laura mora com o filho do casal. Tá? Ele subtraiu a chave de um dos portões. Fez uma cópia. Ele pegou a chave, subtraiu, fez uma cópia da chave e devolveu o exemplar original no lugar em que estava. Sem que a Laura percebesse nada, não tivesse conhecimento de nada do que estava acontecendo. Bom, passou algum tempo. Tempos depois, em um dia que Laura estava ausente da casa e o filho deles, o filho estava na casa da avó, da materna, mãe da Laura. Tiago entrou na casa da esposa e ficou aguardando com a intenção de surpreendê-la e reconquistá-la. Ou seja, ele foi lá, subtraiu a chave, aproveitou da confiança dela, fez uma cópia, novamente voltou lá com a confiança dela, botou a chave original no lugar, ficou com a cópia, já pensando em entrar na casa. E ele, quando ela não estava, e o filho estava na avó, na mãe da mãe, ele entrou na casa e ficou lá aguardando com a intenção de fazer uma surpresa, achando que iria reconquistá-la. Né? Bom, próximo à meia-noite, no mesmo dia, Laura chega
tá? Chega de uma festa ou chega em casa bastante embriagada, ou seja, não estava mais nas suas faculdades mentais plenas. Adormeceu rápido, chegou muito embriagada, bêbada, adormeceu rápido. Sem dar conta que Tiago estava, sem se dar conta, tá? Sem dar conta, Tiago. Ela viu ele lá, mas ele não deu atenção a ele, porque estava muito mal, estava bêbado, também não estava afim. Não deu atenção a ele e adormeceu. Tá? Ele, por sua vez, ficou muito revoltado, ficou enfurecido, enciumado. E tentou sem sucesso acordá-la, mas ela estava muito bêbada, né? Mas não conseguiu acordar ela. Chacoalhou, balançou, fez o diabo. Então ele resolveu manter relação sexual com ela, que já estava desacordada, praticamente desacordada, bêbada, alcoolizada ao extremo, quase em coma alcoólico. Ele, bravo, furioso, foi lá e manteve relações sexuais com a Laura. Tá? E aí vem a chamada da questão. Veja que o problema esse é o maior que nós abordamos aqui. Eu escolhi ele a dedo, tá? Para não botar na prova. Tá? A chamada da questão diz o seguinte: nessa situação hipotética, ou seja, no relato que eu fiz para vocês do problema todo, do fato criminoso, conforme os dispositivos pertinentes aos crimes contra a dignidade sexual, incertos na Lei Maria da Penha, Código Penal, focam-se no Código Penal, que é a nossa seara. Quando eu falo só no Código Penal, por quê? Porque no Código Penal a resposta que nós temos que marcar é o que nós estamos abordando aqui. Então, tá? Bom, o que nós temos que interpretar? São 5 opções para serem interpretadas para a gente configurar o crime de dignidade sexual, que afronta a dignidade sexual. A assertiva A diz o seguinte: para que o crime de estupro se configure, é preciso que tenha ocorrido conjunção carnal na relação sexual. Certo ou errado? Errado. Para que o crime de estupro se configure, não é necessário que efetivamente tenha havido a relação sexual. Não é necessário que tenha havido a conjunção carnal. A gente falou isso nos artigos. Tá? São várias situações que podem figurar um crime de estupro. Tá bom? Então a assertiva A não está certa. Tiago não poderá ser acusado de crime de estupro porque Laura ainda é sua esposa. Errado. O fato dela ser esposa não dá direito dele entrar na casa, dele pegar a chave sem o consentimento dela, dela chegar quase desacordada, fora do seu sentido e abusá-la dela sexualmente. O fato dele ser sua esposa legalmente não dá esse direito. Muito e muito errado a assertiva B. Assertiva C. Tiago não poderá ser acusado do crime de estupro porque não usou de grave ameaça ou violência contra Laura. Outro absurdo, outro erro grave. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele tivesse usado de violência ou ameaça, ele responderia ainda além do crime de estupro pela violência ou pela ameaça. Tá? Então está errada a opção C. Assertiva D. Tiago poderá ser acusado do crime de estupro de vulnerável. Perfeito, perfeito, opção correta. Por quê? Porque ela naquele momento estava fora das suas faculdades mentais plenas, fora dos seus sentidos. Ela era uma mulher, uma cidadã vulnerável, psicologicamente e fisicamente. Ele abusou deste fato dela estar vulnerável para estuprá-la. Tá? Então, pelo que o Tiago vai responder? Vai responder pelo crime de estupro de vulnerável. Aonde está isso, professor, para mim achar no código? Artigo 217, a linha A, que tem na sua redação o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, tá, o parágrafo 1º, tenha o seu parágrafo 1º, 217, a linha A, incorre na mesma pena quem pratica ação descrita no caput, tá? Por uma enfermidade mental, doença mental, ou não tiver discernimento do ato praticado. É a Laura. Ela não tem discernimento do ato que está sendo praticado. Não sabe, não está entendendo nada do que está acontecendo. Então essa é a opção a ser marcada. Vamos só fechar vendo a opção E. Tiago praticou o crime de assédio sexual, pois qualquer motivo pode ser sujeito ativo desse crime. Independente, errado. Não pode pôr assédio porque ele efetivou. Ele não assediou, ele estuprou a Laura. Não tem assédio aqui. Tá? Então a opção a ser marcada com uma configuração certa é a assertiva D nessa questão. Continuaremos no próximo bloco.